Boa tarde a todos. Primeira coisa, eu preciso pedir desculpa porque ocorreu uma pequena bagunça aqui por culpa dessa vereadora, que pediu uma solicitação de mudança na ordem de fala, mas é isso, né? O mesmo tom que a gente tem que ter de que o prefeito está aprendendo a ser prefeito, eu também tenho aprendido cada dia mais as regras dessa casa, e humilde eu sou. Então, desculpa, vereador Edson, líder do governo, pela bagunça aqui. Uma outra coisa que eu preciso falar, gente, é que na terça-feira, quando eu falei sobre as mulheres, e eu falei sobre o lugar do cuidar, eu acho que eu não soube escolher bem as minhas palavras, porque de forma alguma e de maneira alguma eu estava dizendo que o cuidar do lar, dos filhos, era uma coisa menor ou era uma coisa ruim. Eu quis trazer a preocupação de que quem cuida de quem está cuidando. Foi só isso. Da importância da gente lembrar de cuidar e se preocupar com as mulheres que doam suas vidas com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, muitas vezes para suas famílias, para os seus lares. Então, a gente vai sempre evoluindo, crescendo, ainda bem que eu tenho 26 anos e muita vontade de crescer e amadurecer por quantos anos eu tiver nessa terra. Eu não cumprimentei, porque eu já cheguei pedindo desculpa, mas eu quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar o Roger, que está como presidente nessa tarde, cumprimento todos os meus amigos vereadores, cumprimento todo mundo que está escutando a gente em casa. E aí, gente, eu quero cumprimentar especialmente o Wilson, que falou muito bem sobre a Copasa, essa empresa, né, gente, que ninguém aguenta mais na cidade, mas eu acho que ele falou muito bem que é ruim com ela, mais difícil sem ela, a gente precisa dela. Então, é até bom ver que a prefeitura agora está com a disposição de cobrar a Copasa na intensidade que ela deve ser cobrada. Que todos os vereadores dessa casa mantêm a mesma disposição. E aí, gente, a gente precisa conversar sobre o assunto que predominou esse plenário hoje. Mas eu não acho que predominou da forma correta. Predominou para a gente falar de um lado da história. A gente precisa falar de outro. Na terça-feira eu estava muito aflita. Quem conversou comigo sabe que eu chorei um monte de vezes. O CTI Covid infantil lotado é uma coisa que só não abala quem não está no mundo real. Ou talvez quem não mexe com criança. Eu mexo, então me abala. Quando a gente fala que tem 50% de vagas de criança, 50% de vagas de CTI Covid infantil, como o Alan falou muito bem na live dele, a gente pensa assim, pô, ainda tem metade, é muita vaga, mas a metade são 4. São 4 crianças que ainda são essa metade, então é muito pouquinho. Eu concordo integralmente que o comércio não é vilão. E é isso que está na minha fala completa da terça-feira. Só que o problema é que, pelo efeito de manchete e tal, os jornais cortam. Mas eu falei o tempo inteiro sobre a importância da gente saber que tem que ter distância, que tem que respeitar as regras. Se tudo isso acontecer, o comércio pode ficar aberto. E é isso que a gente quer, que o comércio fique aberto. A minha família tem fotógrafo, tem advogado, tem professor, e os fotógrafos estão precisando dos eventos. Só que a gente tem que se ater aos números. E aí eu estou com alguns números aqui, porque foi falado alguns números de fechamento de empresas, e são números que fazem a gente sentir sofrido mesmo, e fazem a gente sentir que é muito errado mesmo, fechar o comércio. Mas vamos ver os números da UTI? Vamos lá. São João de Deus SUS, o CTI adulto está com 90% de ocupação. 90% de ocupação. A enfermaria adulta está com 80% de ocupação. Lá na UPA, a enfermaria adulta está com 100% de ocupação. E na UPA, a enfermaria infantil está com 100% de ocupação. Então, gente, a gente sabe muito bem que tem que fiscalizar são as festas clandestinas, e a cada policial que está escutando esse pronunciamento, ou que vai escutar à noite, e a cada fiscal da vigilância sanitária que está escutando esse pronunciamento ou vai escutar à noite, perguntem para a Érica, que é a chefe da vigilância, e aos policiais, perguntem para o coronel Erlando. Ambos sempre me atenderam com muita gentileza e presteza. Mas essa vereadora eu fico o dia inteiro mandando print de festa no WhatsApp para eles. Até por ser a mais jovem dessa casa, eu fico sabendo das festas. E é isso que eu faço. Inclusive, a gente tem chip falso participando de grupo de WhatsApp de festa para tirar print e mandar tudo para a vigilância sanitária. Talvez eu esteja fazendo mais pela abertura do comércio do que quem só fica aqui gritando. Uma outra coisa que eu queria falar, gente, é sobre a fiscalização que eu e a Ana Paula fizemos ontem no ônibus. Que discurso de que só não peguem trabalhador, só não peguem não sei o quê, andando de carrinho 4x4, andando de carrão é bom, né? Agora eu quero ver falar isso andando de ônibus, que eu ando todo dia, e não fico fazendo demagogia em cima disso. Andando de ônibus com a Ana Paula, o que a gente encontrou foi exatamente o que ela descreveu muito bem. A gente encontrou 6 linhas de ônibus, da qual a maior parte estava lotada, e nós fomos ao Ministério Público.
como a Ana Paula falou, encontramos o promotor na saída e o promotor se disponibilizou de imediato a começar uma investigação sobre isso. A Transoeste talvez esteja cometendo um dos maiores crimes que essa cidade já viu, porque a lotação no transporte público é, sim, uma das principais formas de contaminação. E é ainda mais cruel que a das festas, porque lá, quem está andando de ônibus está porque precisa e porque tem que colocar o pão de cada dia na mesa. A pessoa está lá porque ela precisa. Então, vocês podem ter certeza que eu não venho para esse plenário e falo assim, tem que fechar comércio, e fico trancada no meu carro andando de ar-condicionado, não. Eu venho aqui e eu fiscalizo às 4h40 da manhã e vou no Ministério Público depois. Sobre desafios, primeiro que eu acho isso infantil e coisa de criança, mas já que a gente vai para o playground, vamos direito. Eu quero fazer o desafio adote um doente. Porque já que é para adotar um empresário, já que é para a gente pagar o boleto, já que é para a gente fazer tudo isso, adota um doente. Na hora que o empresário não tiver mais como pagar as contas, aí ele tem que procurar a vereadora, ele tem que fazer não sei o quê. Então, na hora que não tiver CTI, vai para a porta da casa desses vereadores. Vai ser legal. A gente vai ver. O que causa mais estrago? Eu quero falar também, gente, sobre exemplos científicos de outros países que a gente deve seguir. Segue o exemplo da Nova Zelândia. A gente teve 20... Aqui, ó. Lá na Nova Zelândia tem 4,8 milhões de habitantes, o que dá mais ou menos 2 Belo Horizontes. Eles tiveram 3 mil casos contaminados e 26 mortes. Divinópolis tem 240 mil habitantes, 165 mortes. Então, vamos falar de exemplos internacionais que funcionam. Mas vamos olhar para a coisa científica, de país que a gente tem orgulho e que a gente se inspira. Além disso, gente, a gente também precisa falar sobre uma outra questão importante. Ontem o Alan veio a público falar sobre a lotação e o risco de colapso do nosso sistema de saúde. Vereador não fecha a cidade. Eu posso vir aqui e falar trocentas vezes se eu acho que tem que fechar, abrir, pôr toque de recolher, fazer o que for. Eu não quero nada disso. O que a gente quer é o comerciante aberto, trabalhando, funcionando. Só que se vocês veem esses números que eu estou falando, gente, o que faz? Tem que trazer mais leito. Vereadora Demi arrasou na fala dele. Mas e o profissional da saúde? Vai trazer de onde? Se conseguir, gente, vai ser bom demais. Tem mais é que trazer, tem todo o meu apoio, eu sou a primeira a comemorar. Mas avisa onde que conseguiu para a Elis lá de São João, para a Meire lá da UPA, porque elas estão procurando e não estão achando, não. Tem gente que acha que CTI e leito de UTI é só uma sala cheia de máquina. Se não forem os nossos profissionais da saúde, pode colocar a máquina até o teto. Não funciona. Dinheiro não compra gente. E eu já falei isso trocentas vezes. Uma coisa interessante é que ninguém veio aqui bater no Alan, secretário de saúde, que falou basicamente a mesma coisa que eu. Foi dia da mulher segunda-feira, e aí foi uma beleza de elogio, não sei o quê, parabéns. Descer o nível com mulher é muito mole, é muito fácil. Vim aqui gritar e falar barbaridade sobre o pronunciamento de uma vereadora dessa casa é muito fácil. Fazer desafio tosco é muito fácil. Agora, eu quero ver... ir lá e falar que os dados que o Alan está trazendo ou não são verdadeiros, ou são porque ele é cretino, porque ele é um monte de coisa que tem gente falando em rede social. Ele está trazendo a verdade. É um momento muito duro, ninguém quer falar isso, não. E sobre populismo e demagogia, eu quero mesmo saber se alguém acha que é uma medida popular vir para esse plenário e falar que, considerando os números que a gente tem, o prefeito precisa pensar em fechar a cidade, o governador precisa pensar em fechar a macro. Vocês acham que isso é populismo? Olha o tanto que eu estou apanhando nas redes sociais. Populismo é o contrário. É vir aqui falar que tem que ficar tudo aberto. Populismo é o contrário. Isso não é populista, não. Isso é impopular. Isso faz as pessoas te detestarem. Mas considerando esses números... a não ser que o governador resolva se mover e parar de vir para cá brilhantemente pontuado pelo vereador Demi para passear e namorar, a não ser que ele resolva vir para cá trabalhar e abrir esse hospital regional, e se isso for feito, como eu disse, eu vou comemorar, considerando os nossos números e os leitos que a gente tem hoje, com 100% de ocupação de CTI, mães, pais, se a sua criança precisar, e aí? Eu estou em contato com a vigilância, eu estou em contato com a PM, pedindo fiscalização de festa o dia inteiro. Eu estou fiscalizando às 4 da manhã os ônibus com a vereadora Ana Paula. E eu fiscalizo o ônibus todo dia, porque eu uso os ônibus. Então eu não estou aqui, num conforto de um plenário, falando que talvez precise fechar, sem fazer nada para resolver todas as outras frentes de problema, não. Eu trabalho muito, e vou trabalhar cada dia desse mandato pelo Divinopolitano. Vocês podem ter certeza disso. Certeza absoluta.
Eu espero que cada um que está em casa... Presidente, vou precisar de mais 2 minutos. Eu espero que cada um que está em casa pressione o governador Romeu Zema por mais leitos, por mais vacina, mas para isso tem que pressionar o presidente. Tem gente que tem um medo de fazer isso, que é um terror. Precisa pressionar o governador, precisa pressionar o presidente. Eu concordo que é uma situação muito difícil a que o prefeito Gleidson está vivendo. O secretário Alain me explicou isso, eu até entendi, expliquei para várias pessoas que vieram me perguntar. O prefeito tinha que fechar a cidade agora. Realmente é delicado, porque Divinópolis fecha, Itaúna fica aberta, Nova Serrana aberta, Cláudia aberta, Cajuru aberta, Pipipi, Popopó aberta, Nárnia aberta. Não tem como. Não tem como mesmo, não, é verdade. Se for fechar, tem que fechar de uma forma que seja maior, que englobe mais cidades, e isso tem que partir do governador. Então, a gente espera que os números sejam levados em conta, seja para abrir, que é o que a gente quer, seja para fechar, que é o que a gente não quer, mas que pode acontecer sim. Lembrando que isso não é populismo, isso é impopular. Isso me gera muito desgaste. Isso é o que ninguém quer ouvir. Populista é quem vem aqui fazer discurso fácil. E para esses fica o meu desafio, adote um doente. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Lohana França.